E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Patrick aqui trazendo mais um vídeo no nosso canal Papo para PJ. E hoje nós vamos continuar falando de 4131, mas a gente vai entrar um pouco mais no detalhe do que é o swap na 4131. Nós falamos no último vídeo sobre as modalidades, sobre formas de se pagar. Aqui a gente vai te explicar o que é o swap. Não é simples, então prestem atenção. Combinado? Um abraço! Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos continuar falando de 4131. Vamos falar sobre o swap na 4131. Não é simples de se entender. Portanto, se ficar dúvidas, se quiserem que eu agregue algo a mais, fiquem à vontade, deixem nos comentários, nos mandem e-mail. Vamos lá. No último vídeo, eu falei que existem três modalidades de 4131. Existe 4131 em moeda estrangeira e existem duas modalidades de 4131 em reais. A 4131 com swap por fora e a 4131 com swap por dentro. Hoje nós vamos falar do que é o swap, que vai ser interessante só para a tua 4131 com swap por fora. A 4131 com swap por dentro, ela é direta em reais e não muda nada para a empresa. Porém, no swap por fora, há uma série de particularidades. Como funciona o swap? Então você vai ter dois contratos com a instituição financeira. Você vai ter um contrato da tua 4131 em moeda estrangeira e um contrato de swap. Ou seja, se você decidiu buscar um empréstimo de 10 mil dólares, você vai ter os 10 mil dólares e você vai ter um contrato de swap convertendo esse teu contrato de 10 mil dólares da 4131 para reais. Esse contrato de swap, ele sempre é liquidado pela PETAX de D-2. PETAX é a média do dólar. Então, quem divulga a PETAX é Banco Central. E o que ele pega? Ele pega o dólar das 9 horas da manhã, o dólar das 10 horas da manhã e o dólar das 11 horas da manhã. E a 1 hora da tarde, o Banco Central divulga a PETAX daquele dia. No dia seguinte, ele faz os mesmos trâmites. Às 9, às 10 e às 11 ele olha o dólar. A 1 hora da tarde ele divulga a PETAX daquele dia. E assim sucessivamente. Todos os dias nós temos divulgação de PETAX. O teu contrato de swap, ele sempre vai liquidar pela PETAX de 2 dias atrás. Então ele vai olhar quanto estava a PETAX há 2 dias atrás e vai fazer a liquidação na tua conta. Por isso que sempre que você tiver uma 4131 com swap por fora, é importantíssimo que você entre com no mínimo 2 dias de antecedência com a tua instituição financeira, pedindo para que seja feita a reserva da PETAX. E aqui eu falo no mínimo, você pode entrar com 3, 4, 5 dias de antecedência pedindo essa reserva. Mas é extremamente importante que se peça. Por quê? Você tem dois contratos que vão liquidar na mesma data. Tá? Vão debitar a sua conta na mesma data. Um é o teu contrato de 4131 e o outro é o teu contrato do swap. O teu contrato do swap já está certo que ele liquida pela PETAX de D-2. Se você liquidar o teu contrato de 4131 por qualquer outra PETAX ou por qualquer outra taxa de dólar, você vai ter descasamento. Vamos entender isso melhor? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, tá bom? Aqui eu estou exemplificando para vocês 5 parcelas de 2 mil dólares cada um, tá bom? Então vamos pensar que você tem um contrato, que nesse caso aqui de 10 mil dólares. E aí você decidiu fazer um swap do teu contrato, trazendo o teu contrato para reais. No dia que você determinou fazer o swap, ou juntamente com a contratação, foi determinado um dólar de 4,50 para as tuas parcelas. Ou seja, você passa a ter parcelas de 9 mil reais. Ao invés de você ter parcelas de 2 mil dólares, você passa a ter parcelas de 9 mil reais. Com isso, na data de vencimento, o teu contrato de swap vai olhar qual era a PETAX de 2 dias antes do vencimento. A PETAX de 2 dias antes do vencimento era 4,60. O que ele vai fazer? Teoricamente, você teria um valor de parcela de R$ 9.200. Consequentemente, você passa a ter um ajuste de R$ 200. Por quê? Tá? Eu te falei que você tem dois contratos, de 4131 e de swap.
A tua 4131 vai ser liquidada pela Petax de 2 dias antes, já que você fez a reserva dela. Ou seja, a tua parcela vai ser de R$ 9.200. Porém, o combinado foi 9.000. Paralelo a isso, o teu contrato de swap credita R$ 200 na tua conta para fazer o ajuste. E aí, consequentemente, você passa a ter uma parcela de 9.000. Na outra parcela, você tem uma Petax de 4,50. Logo, a tua parcela é de R$ 9.000. Consequentemente, você não terá nenhum valor de ajuste. Por quê? Porque o acordado foi R$ 9.000. Na parcela seguinte, você tem 4,40. Logo, você passa a ter uma parcela de R$ 8.800. Paralelo a isso, o teu contrato de swap debita R$ 200 da tua conta para igualar os 9.000, que já era o valor acordado desde o começo. Aqui um dos exemplos mais extremos que nós damos é o de 4,70. Logo, você pagaria R$ 9.400 e, paralelo a isso, o teu contrato de swap credita a tua conta em R$ 400, adequando a tua parcela aos R$ 9.000. Entenderam por que é tão importante fazer a reserva da Petax? E se eu não fizer a reserva da Petax, Patrick? Eu vou te dar um outro exemplo. Vamos ver. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar a mesma estrutura, tá bom? Então, a gente tem 5 parcelas de R$ 2.000. Nós temos esses valores de Petax 2 dias antes do vencimento. E nós temos esses valores de dólar no dia do vencimento. Notem que há uma diferença entre um e outro. Nesse ponto aqui, o que você teria? Você teria, no primeiro exemplo, 5 centavos de diferença. É um valor muito pequeno. Porém, 5 centavos, ele te daria um prejuízo de R$ 100. Por quê? Porque o teu contrato de swap vai liquidar pela Petax de 2 dias anterior, que era 4,60. 4,60 vezes $2.000 te dá R$ 9.200 de parcela. Como não foi feita a reserva da Petax, você passa a ter uma parcela de 9.300. Consequentemente, o teu contrato de swap vai te creditar R$ 200 e você vai ter uma diferença de R$ 100. No nosso próximo exemplo, você tem uma Petax 2 dias antes do vencimento a 4,50, $1 no dia do vencimento a 4,45, logo você passa a ter uma parcela de R$ 8.900. O teu contrato de swap vai te creditar R$ 200 e, consequentemente, você passa a ter um lucro de 100. Ah, isso é muito vantajoso, Patrick. Então quer dizer que eu consigo ganhar com o meu contrato de swap? Sim, é possível. Só que você deixa de fazer a reserva 2 ou 3 dias antes do vencimento, acreditando que você vai ter um dólar diferente na data de vencimento. Eu costumo falar para os meus clientes que você ganha dinheiro com o produto da tua empresa e não com especulação financeira. Se você acordou que tua parcela é 9.000, coloque esses 9.000 no teu fluxo de caixa e siga com esses pagamentos. Não tente acompanhar o mercado. Invista energia, invista tempo em coisas para melhorar a tua empresa. Bom, vamos continuar o nosso exemplo. No mês seguinte, você passa a ter um dólar de 4,43 no vencimento contra uma Petax de 4,40. Logo, você tem um prejuízo de R$ 60. No mês seguinte, um prejuízo de 300. No próximo mês, um lucro de 300. Veja que ao final desse nosso exemplo, a empresa teve um prejuízo de R$ 60. É um valor muito pequeno, certo? Mas o nosso exemplo também é muito pequeno. Eu estou citando 5 parcelas de $2.000. A tua empresa pode fazer um contrato de 60 meses, de 40, de 30, do prazo que for, e de um valor muito superior a esse. Então note que não vale a pena especular. É muito importante que você coloque essas parcelas no teu fluxo de caixa e siga honrando elas. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre antecipar a liquidação do teu contrato? Pois é, a 4131 dá para fazer tranquilamente, mas tem alguns pontos que devem ser de extrema atenção. São eles: você precisa sempre estar acima do prazo médio de 181 dias, para que não tenha IOF. Os juros, assim como qualquer outro contrato, vão ser trazidos a valor presente. Então você não carrega os juros de todo o teu contrato. Pode ter também o que dentro do mercado financeiro se chama de break-off funding, que é o BOF,
algumas instituições financeiras podem te apresentar dessa forma, ou apenas te apresentar como quebra de contrato. Se for um contrato em reais com swap por fora ou com swap por dentro, há ainda a recompra desse swap. Então notem que nem sempre antecipar o teu contrato pode ser algo bom. Dito esses 4 passos para liquidar, então prazo médio mínimo 181 dias, juros são trazidos a valor presente, a incidência de BOF, Break of Funding, e, dependendo da modalidade do teu contrato, a recompra do swap. Mas o que é o BOF? O que é o Break of Funding? O BOF nada mais é do que uma multa cobrada pelo detentor do capital. Deixa eu tentar te explicar. Os poupadores colocam seu dinheiro na instituição financeira normalmente com uma rentabilidade pré-determinada ou pré-definida. Então vamos imaginar que um poupador aplicou um dinheiro em uma instituição financeira por um prazo de 5 anos e acordou uma rentabilidade de 10% ao ano. O que a instituição financeira vai fazer? Ela vai pegar esse recurso do aplicador e vai repassar para quem precisa. E de que forma que ela faz isso? Ela repassa para quem precisa ao custo mínimo de 10%, que foi o acordado, mais o spread da instituição financeira, que é o lucro dela. Ela repassa esse contrato por um prazo de 5 anos. Mas digamos que chegou no meio desse contrato, com 2 anos e meio, 3 anos, a empresa já tem o capital suficiente e ela quer liquidar aquele contrato. Porém, aqui nós temos uma diferença entre a taxa básica de juros, o CDI, a Selic, que é divulgado também pelo Banco Central. Digamos que no começo do teu contrato estava 10%, que foi o que a instituição financeira acordou com o poupador, e ela repassou esse custo para você. Hoje, porém, esse custo está em 8%. Ou seja, o poupador mantém sua rentabilidade em 10% ao ano e a tua empresa está pagando esse recurso. Ou seja, esse recurso está voltando para dentro da instituição financeira. Ela terá que repassar isso através de outro contrato. Porém, nesse outro contrato, ela não vai poder colocar a taxa de custo de 10%. Por quê? Porque a taxa básica já está em 8%. E o que a instituição financeira faz para compensar essa diferença de 2%? Ela cobra isso da empresa que está antecipando a liquidação do contrato. Isso é o BOF. O cálculo do BOF é feito justamente sobre essa diferença de taxa de juros básica do início do teu contrato para a data que vocês quiseram antecipar. E quanto maior o prazo que vocês estão antecipando, maior vai ser o BOF. Com base nessas duas curvas de taxa de juros e de prazo, é formado o BOF. Por isso que não dá para eu falar para vocês, o BOF vai te custar 10% do teu contrato, 50%, 100%, 0%. É um cálculo que tem que ser feito na data da liquidação. Mas é extremamente vocês ficarem atentos a isso. Por quê? Dependendo do prazo que vocês forem antecipar, o BOF fica tão caro que não vale a pena. Às vezes é melhor levar o contrato até o final. Esse é mais um ponto do contrato de 4131 que é pouco falado, é pouco divulgado pelas instituições financeiras. Mas é extremamente importante que vocês entendam. Além do swap, numa possível antecipação, pode haver o break of funding. Bom, pessoal, é isso. Nós chegamos ao final desse nosso vídeo falando de swap e de BOF. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, fiquem à vontade, nos mandem e-mails, deixem nos comentários. Eu vou responder todos. E se for necessário, nós faremos outros vídeos com mais detalhes para que vocês possam entender. Não é um conteúdo fácil, não é um conteúdo simples, então assistam e reassistam quantas vezes quiserem. E nós temos outros vídeos também no nosso canal, falando de N outros produtos para a pessoa jurídica. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo, me acompanhem nos próximos vídeos. Combinado? Um abraço, tudo de bom!